Amém. Bom demais estar aqui, gente. Agora foi. Então a gente vai dar sequência à nossa série. Eu vou falando assim, vocês vão me ouvindo, só para eu dar uma baixada aqui. A gente está nesse bloco do Sermão do Monte, intitulado de O Novo Normal. E enquanto eu estava meditando no texto essa semana, especialmente na sexta-feira, eu já tinha escrito algumas coisas, acho que foi sexta ou sábado agora, não lembro. E tinha um texto de base, de apoio, que eu ia usar para compartilhar a palavra e que se tornou o texto principal da nossa reflexão, pelo menos hoje, porque eu entendi esse direcionamento para esse momento. Nosso reverendo esqueceu das crianças, bom que o neto é rápido e rasteiro, que Deus as abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor fale com elas. Deus abençoe o neto. Obrigado, neto. Deus fale com as criancinhas. Faz parte, povo. Mas assim, não vai fugir do tema do que a gente tem tratado até então, né? E é bom porque a gente trabalhando o Sermão do Monte de forma sequencial, assim, a gente não vai pular ele em momento nenhum. O máximo que vai acontecer talvez é ter umas orientações para sair um pouquinho ali daquele texto em especial, mas a gente já volta, eu entendi que era para fazer isso. Então, o texto, na sequência, foi pregado hoje de manhã já pelo pastor Arthur. Dentro de alguns dias aí, ele vai ser colocado no YouTube. Todas as pregações estão sendo colocadas lá. Às vezes demora um pouquinho, mas vai ser colocada lá, senão vai perder o fio. E tem muito a ver, está muito em conexão com o que foi dito hoje de manhã, isso que eu vou trazer para vocês hoje. E eu intitulei essa reflexão de um novo Senhor. Um novo Senhor. E eu queria começar com essa frase super famosa do Santo Agostinho. Eu acho que é a principal frase dele: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Acho que a cada 3 vezes que eu prego eu cito essa frase porque ela é muito especial, né? E ela vai nos ajudar na nossa reflexão hoje, porque quando a gente fala de dinheiro, de recursos, da nossa vida aqui em geral, é muito comum nós vivermos de forma inquieta, sermos pessoas inquietas ou sermos cometidos por alguma inquietação, né, ao longo da vida, diante de problemas. Meu Deus, o que vai acontecer com o país? Quem que vai ganhar? Como que vai estar a economia, meu trabalho, as contas para lá e para cá? E então essa é uma palavra para corações inquietos. E talvez o seu esteja bem descansado hoje, mas em algum momento a inquietação virá, então é bom que você vai lembrar disso. E a gente precisa pensar que isso está diretamente relacionado com o que nós fomos criados para ser. Deus nos criou para comunhão com Ele, para relação com Ele, e nos criou seres adoradores. Existe um display, um plugin, igual tem lá naquele painel do carro, não sei se você já abriu aquilo alguma vez. Tem um monte como é o fusível que às vezes queima. Um monte de plugin. Tem um pluginzinho em você que desde que você nasceu está lá e que você não consegue arrancar. Que é o fato de você ser um ser adorador. Nós fomos criados para adorar. E sempre estamos em adoração de alguma coisa ou alguém. Não tem como a gente tirar esse fusível, não tem como a gente tirar esse plugin, esse USB está cravado em nós. Somos seres adoradores. A gente foi criado para adorar. Entretanto, há um Senhor, há um Deus, há uma forma correta de adorar. Deus nos criou para isso e Ele nos permite adorar da maneira correta. Ele não nos deixou a nossa própria sorte após o pecado de Adão e Eva, após a queda. Então tem um jeito certo para a gente adorar. Então, a gente precisa pensar que esse jeito certo necessariamente quer dizer que há um jeito errado. Ou você está adorando certo ou você está adorando errado. Ou a gente adora Deus, ou a gente adora qualquer outra coisa. Ou o Senhor Deus é o Senhor das nossas vidas, ou a gente vai criar demais deuses falsos, outros ídolos, outros senhores para nós. Agora, não há neutralidade nesse processo. Nossa vida a gente nunca vai encontrar um estágio de neutralidade, do tipo assim, estou cansado da igreja, vou me afastar um pouco da igreja aqui, mas eu sou a igreja, eu continuo. E eu não vou mais adorar Deus, e eu não vou adorar nenhuma outra coisa, não
não tem jeito. Você é um adorador. Você é um adorador e você sempre vai adorá-lo. E pensando sobre esse senhorio, uma pergunta para ajudar a nossa reflexão é: o que um senhor exige de seu servo? E eu enumerei essas 3 coisas principais. Um senhor exige de seu servo amor, confiança e obediência. Isso é exigido. Compromisso, confiança, obediência. E se a gente pensar no dinheiro, que é o tema nesse bloco do Sermão do Monte, também no texto que a gente vai compartilhar hoje, o dinheiro, da mesma forma, ele exigirá de nós como um senhor o nosso amor, a nossa confiança, a nossa obediência. É interessante que Cristo não fala de Satanás como um senhor e nem do sexo como um senhor. Mas ele, ao falar de dinheiro, ele chama o dinheiro de um senhor. Então o dinheiro tem uma capacidade ímpar de se tornar um senhor nas nossas vidas. Eu falei isso há 2 semanas atrás, no texto de Onde está o teu tesouro, está o teu coração, que o tema do dinheiro é o segundo tema mais abordado por Jesus. Ele só fala mais de dinheiro do reino, ele fala do reino o tempo todo. E depois do reino ele vem falar de dinheiro. Porque ele sabe do potencial que a gente tem de não saber administrar os nossos recursos, não saber lidar com o dinheiro, de colocar ele numa posição que ele não deve estar. Então o dinheiro como o Senhor sim vai exigir de nós amor, confiança e obediência. E mais especificamente a Bíblia toda contém 2084 textos sobre dinheiro. Uau! 2084 textos. O Tim Keller disse no livro Deuses Falsos que eu surpreendido que todos deveríamos começar com a hipótese de que isso poderia ser facilmente um problema para mim ou para nós. Ah não, eu sou tranquilão, eu sou uma pessoa simples, não sou apegado ao dinheiro, de uma realidade dura, difícil, eu não tenho dinheiro até hoje. Não. Todo mundo, sem exceção, quer você tenha muito, quer você tenha pouco, você não está isento, você não está imune de colocar o dinheiro num lugar que você não deve. Todos temos que contar com essa hipótese e vigiar o nosso coração, tipo, aquele que está de pé cuide para que não caia. E assim para toda a nossa vida, né? A gente não está imune de certos tipos de pecado. Tem alguns que a gente é mais inclinado, tem alguns que a gente tem uma cobiça maior. Mas assim, cara, é só pela misericórdia de Deus. E o dinheiro não é diferente disso. O pastor Arthur compartilhou de manhã um texto que eu vou ler ele, de Mateus 6,24, que é a sequência do Sermão do Monte, que fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E o termo original ali, riquezas, é mamon, que faz referência a essa potestade que atua nessa área. Mamon nada mais é do que o dinheiro elevado à categoria de Deus, o dinheiro personificado. A gente torna o dinheiro um Deus, ele se torna mamon, e ele é um ser com um potencial drástico de estragar as nossas vidas e de nos roubar do foco, do centro da nossa adoração a Deus. Então agora eu quero te convidar a abrir tua Bíblia comigo. Em Lucas 19, pega aí, a gente vai ver o texto famoso de Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir. Está além das habilidades da Siri. Ela não pode abrir a Bíblia. Deixa eu... Bom, fica quieta, Siri. Lucas 19, do 1 ao 10, não vai estar na tela. Olha que arte linda da Igreja Oriental. O chamado de Zaqueu. Coisa linda. Sério? Eita, forte. Quando eu viajar para lá, eu vou visitar essa árvore. Eu vou pedir para vocês acompanharem aí comigo a leitura, que a gente vai voltar para ela ao longo do texto. Lucas 19, do 1 ao 10, fala o seguinte: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador.
Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Até aqui. Acho que todo mundo já tinha tido algum contato com essa história, se você está na igreja há 1 ano, talvez. Aí. Ou com a música do Regis Danese, que tem versão em pagode também. Como Zaqueu, quero subir. Você já teve algum contato? E às vezes a gente não... O Eliezer, o pagodeiro, já tocou essa. Às vezes a gente despreza essas coisas, mas assim, de certa forma, as histórias bíblicas estão ali sendo compartilhadas, né? Tipo, as novelas lá da Record, o povo fala que quando elas são lançadas, a leitura bíblica aumenta consideravelmente, porque a galera quer ver, nossa, será que é isso mesmo? Será que aquela mulher traiu com aquele cara? Tem coisa que não está na novela. Mas, de certa forma, aquilo atrai o povo para a Bíblia. Enfim, é bênção. Então, façam músicas, mesmo que seja pagode, com temas bíblicos. Eliezer, quem sabe, está na hora de reavivar o dom do pagode. Eliezer era pagodeiro, mas Deus libertou ele. Hoje ele é nosso presbítero aí. Não, ouvi, mas assim, de tocar noite. Deus é bom. Ressignificou. Amém, glória a Deus. Então, vamos para o desenvolvimento do nosso texto. E hoje está bem organizadinho, que Deus dê graça, né? Então eu queria trazer esse primeiro ponto para a nossa reflexão, que é sobre a inquietação de Zaqueu, que se encontra do verso 1 ao 4. Então, quem que era esse tal de Zaqueu? A gente já viu que ele é o chefe dos publicanos, ele era de baixa estatura. O que são esses publicanos? É tipo hoje quem trabalha para a Receita Federal, por exemplo. Então a gente precisa lembrar que Roma era quem dominava todo Israel naquela época. Ela tinha suas províncias e Israel era uma delas. E, por exemplo, Mateus, Levi, foi chamado para seguir Jesus, ele virou um discípulo de Jesus, e ele imediatamente, a Bíblia diz que ele larga lá a coletoria, todas aquelas coisas, e vai seguir Jesus. Ele era um publicano, que trabalhava para taxar, cobrar impostos do próprio povo. Só que pensa, não tinha sistema, não tinha vistoria, não tinha nada. Os caras certamente superfaturavam, cobravam, tipo assim, juros e taxas abusivas. E como se não bastasse Zaqueu, além de publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então esse cara devia ser muito rico. Tem a galera que rouba e tem o chefe. Tipo assim, o traficante, o cara dono da boca. Tem os caras que ganham dinheiro com aquilo e tem um cara que é o dono de tudo. Zaqueu era esse cara, chefe dos publicanos. Eles eram israelitas considerados desleais, traidores do próprio povo, porque eles trabalhavam para Roma. Assim, se eles trabalhassem para Roma, simplesmente, talvez eles já não seriam bem vistos. Mas eles eram desleais porque eles cobravam além do que deviam, eles roubavam o povo, extorquiam o povo. E certamente obtinham muitos lucros para si, porque era tudo feito no fio do bigode, né? Então, pensando no contexto imediato ali da passagem, o capítulo anterior ao capítulo 19, o 18 de Lucas, diz que Jesus estava entrando em Jericó, e são alguns dias antes de ele chegar em Jerusalém. Jericó está situado a norte de Jerusalém. Então Jesus estava descendo, ele vai passando por Jericó, e é interessante que ele tem contato com 2 pessoas, pelo menos o relato bíblico, 2 pessoas apenas que Jesus opera alguma coisa muito maravilhosa e que Lucas resolveu registrar. O primeiro é o cego de Jericó, que está lá gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está lá batendo no peito, está gritando, e os caras: ei, fica quieto, para de atrapalhar o mestre. E Jesus: opa, tem alguém me chamando. Ele vai e cura o cara, né? Ele fala: tua fé te salvou. O que você quer? Eu quero ser curado, tua fé te salvou. Então Jesus se depara com 2 pessoas em estado de extrema necessidade e dependência, porém um pobre e um muito rico. É muito legal pensar nisso. Ele vai passando por Jericó e ele encontra um cara pobre na rua, que pedia esmola todo o tempo porque ele era cego, e um outro que era o chefe dos publicanos, super rico, dias antes de Jesus ser entregue à morte. Então a fama de Jesus já certamente estava se espalhando, visto que ele estava no fim de seu ministério. Por isso que o texto diz para nós que haviam multidões ao redor de Jesus, e por isso que Zaqueu, que ele era baixinho, ele não conseguia ver, ele resolve subir numa árvore. Então, apenas não resolve subir, mas o relato diz que ele corre e sobe numa árvore. Agora, se pensa comigo, para aquela cultura, 2000 anos atrás, o cara que era podre de rico, que
que já não era bem visto por aquele povo, ele resolve começar a correr, que não era algo comum para aquela galera, e subir numa árvore, menos comum ainda. Pensa o nível de inquietação, de desespero de um cara desse, que tem tudo, mas está perdido, e ele ouviu falar sobre Cristo, e ele pensa, meu Deus, eu preciso ver esse cara, eu vou trepar aqui numa árvore. Isso relata para nós, mostra para nós quão inquieto estava o coração dele. A gente não sabe exatamente qual a motivação, mas sim que ele estava inquieto. Então ele era o rejeitado, o odiado pelo próprio povo, e isso tem um motivo. Zaqueu não conseguia se livrar das amarras do amor ao dinheiro. E isso custou para ele certamente muitos problemas familiares, porque ele era odiado. Se ele era odiado, talvez a esposa dele, filhos, a gente não sabe se tem, mas a família próxima dele também devia sofrer com isso. Então ele não se dava bem com o próprio povo, ele tinha inúmeros problemas, ele era odiado, ele era rejeitado. Talvez na hora que ele cobrava imposto, as pessoas deviam olhar com uma cara, talvez xingar ele, sei lá, fazer pouco caso. Ele era um cara muito ruim para aquelas pessoas e que certamente ele não se sentia bem com isso. Porém, ele não conseguia se libertar dessas amarras. Havia algo que o prendia, que é o amor ao dinheiro. Mas aqui eu era um escravo do dinheiro. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para nós, esse primeiro ponto. Dos versos 1 ao 4 relata isso para nós. Vamos avançar. Segundo, a gente vai ter o relato do chamado de Zaqueu, versos 5 e 6. Acompanha comigo, na tua Bíblia online ou de papel. Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Então havia uma multidão naquele lugar, Jesus já tinha curado o cego de Jericó, e aí ele resolve fitar outro cara literalmente desgraçado. Ele resolve olhar, fitar os olhos dele, talvez um dos maiores dos pecadores ali presentes. O cara que oprimia o próprio povo, por amor ao dinheiro. Jesus olha para ele e fala, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. E meus irmãos, a partir daqui, dessa fitada de olhos que Cristo dá-nos aqui, lá em cima da árvore, a história da vida desse cara muda, tudo muda. E eu quero ler uma citação do Bonhoeffer, do livro Discipulado. Meu Deus, eu apertei o que não devia aqui. Tem bastante coisinha, mas eu vou te convidar para ler comigo aí. Página 36 do livro Discipulado do Bonhoeffer fala assim: ser discípulo significa dar determinados passos. Já o primeiro passo, que é a consequência imediata do chamado, separa o discípulo da sua existência anterior. O publicano, Mateus, que eu comentei há pouco, teve de abandonar a coletoria. Ele trabalhava para Zaqueu, por exemplo. Pedro teve de deixar as redes para trás, a fim de seguir Jesus. Pedro vivia da pesca. Segundo o nosso modo de entender, poderia ter havido já naquela época outras possibilidades. Jesus poderia ter dado ao publicano um novo conhecimento de Deus e permitido que ele continuasse em sua antiga situação. Isso teria sido possível se Jesus não fosse o Filho de Deus que se fez humano. Eu acho incrível essa construção, esse pensamento do Bonhoeffer, porque ele diz para nós que não tem jeito. Quando Jesus fita os olhos dele na gente, quando Jesus resolve chamar a gente de forma audível no nosso coração, na nossa mente, não tem o que resolva. Ele não vai dar segundas opções para nós. Do tipo, deixa eu ir lá enterrar os meus pais, ou deixa eu me despedir dos meus pais, ou deixa eu terminar um projeto, ou deixa eu fazer aquilo outro, deixa eu continuar com a pesca, deixa eu continuar cobrando impostos. Não tem jeito. Quando Jesus resolve chamar a gente, esse chamado é eficaz, a gente não consegue resistir. Então pensa, a vida que Zaqueu levava, apesar de ele sofrer certamente com aquilo que ele fazia, ele era um cara muito rico, ele tinha tudo o que ele queria. Aquele era o amor dele e ele era cheio daquilo, ele estava pleno, ele estava satisfeito. Mas a história muda quando Jesus olha, fita os olhos dele e chama ele para descer daquela árvore. Então não foi qualquer pessoa que chamou Zaqueu, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Zaqueu foi alvo do chamado gracioso de Jesus, do chamado irresistível de Jesus. E eu acho muito interessante Jesus falar para ele, assim, ele dá uma carteirada, né? Ele não fala, posso ficar na tua casa hoje? Posso comer um negocinho lá? Não, ele fala, hoje preciso ficar na sua casa. Hoje preciso ficar na sua casa. Ele não dá nem chance para Zaqueu pensar, a casa está desarrumada, não tem nada para comer. Não, eu vou para tua casa hoje, tá? Você desce daí agora porque eu vou para tua casa hoje. Se ele não fizer isso com a gente, não tem jeito.
A gente vai ficar sempre declinando dos convites dele, a gente vai ficar sempre resistindo ao Espírito, sempre resistindo à voz dele. Então aqui já começa a mudar de forma extraordinária a vida de Zaqueu. Jesus chama ele daquela forma que só Jesus sabe fazer e que assim ele chamou nós um dia, né? Então ele se convida para ir à casa de Zaqueu. E enquanto eu meditava nesse texto, então lembra, eu ia pregar no mesmo texto que o pastor pregou hoje de manhã, né? Sobre Mamon, não pode servir a dois senhores. Esse texto pulou, cara. Eu estava ali de tarde escrevendo, tranquilão. Nossa, ele me atravessou. O texto me atravessou simplesmente. Espero que você tenha experiências assim para o resto da vida com a Bíblia, sabe? Quando o negócio com uma espada te atravessa. E para mim ficou muito evidente, assim, tipo, Jesus se compadecendo daquele cara em cima da árvore. Jesus sabia de tudo, né? E pensando, o cara tem tudo, mas ele é um desgraçado. Ele tem tudo, mas talvez ele é deprimido, ninguém gosta dele. O que adianta? Vai gastar com o quê? Vai chamar quem para ir na casa dele comer? Ninguém gosta dele. Vai fazer o quê? Vai enfiar onde esse dinheiro? Jesus olha para o cara em cima da árvore e ele fala, dessa que eu preciso ir na tua casa. E me veio essa imagem na mente, assim. Jesus, tipo assim, convicto, desce que eu vou mudar a história da tua vida. E eu vou lá na tua casa para arrancar no soco aquele demônio que está lá há anos te escravizando. Porque você não consegue se libertar dele. Você não consegue. Às vezes você fica desanimado, mas aí você volta ao amor ao dinheiro, mas aí você fica deprimido e você não consegue se libertar dessas amarras. E quando eu vi esse texto, eu falei, meu Deus, cara, Jesus foi resolver a parada tete a tete lá na casa do cara. Eu vou libertar você de uma vez por todas. Então me diga uma coisa, meus irmãos, como Zaqueu poderia resistir a esse convite de Cristo? Como ele poderia resistir a esse chamado? O cara era oprimido diariamente por um demônio, por uma potestade que fazia ele oprimir os irmãos dele. Ele servia a um senhor que o fazia rico, mas odiado por todos. Ele era um escravo. Zaqueu era um escravo. E o escravo não decide do dia para a noite falar, cansei, senhor, tchau, vou procurar outra coisa para fazer da vida. Não. Não tem. Se o Senhor não decidir te libertar, não tem jeito. Só que Mamon não tem nenhum momento em que ele pensa, eu estou cansado disso aqui, eu vou libertar ele. Não tem, ele nos agarra. Se não for Jesus Cristo nos fitar, olhar nos nossos olhos e falar, venha, eu quero te fazer livre, não tem jeito. Mas graças a Deus, porque Jesus encontrou Zaqueu pendurado naquela árvore naquele dia. Então, ele servia a um senhor que dava em benefício a ele muitas riquezas, mas ao mesmo tempo fazia ele um cara extremamente vazio, desgostoso e odiado por todo mundo. Então ele acordava certamente todos os dias com esse fardo pesado nos ombros e obrigado a obedecer um senhor do qual ele não conseguia se livrar. Segunda-feira após segunda-feira, meu Deus, eu vou lá, eu vou trabalhar para um cara que eu não gosto, que ele dá o que eu quero, mas ao mesmo tempo não preenche meu vazio, não me dá senso de propósito, não me faz amar ninguém, pelo contrário, faz com que todo mundo me odeie. Ele estava algemado, amarrado a Mamon. E Jesus estende a mão graciosa dele e diz, aqui eu venho aqui que eu vou te fazer livre. Eu vou lá na tua casa e vou te fazer livre. E eu queria relembrar isso para vocês hoje nessa noite, meus irmãos, que Jesus quer nos fazer livre. E Ele pode nos fazer livre e só Ele. Então, a gente está pensando no tema do dinheiro, né? Só que você pode aqui completar essa frase com qualquer outra coisa. Nós não conseguimos nos libertar dos deuses que a gente constrói para nós mesmos. Lembra do início? Eu falei, a gente foi feito para adorar. Se a gente não está adorando a Deus, a gente está adorando qualquer outra coisa. E se não for uma intervenção do próprio Deus, tipo assim, eu vou lá na tua casa e vou resolver esse negócio, eu vou arrancar quem está lá naquele trono, não tem jeito. E de certa forma eu tive essa experiência na minha vida de Deus arrancar algo do trono do meu coração. E graças a Deus porque Ele fez isso, porque só Ele pode fazer isso. E assim com as nossas vidas nas mais diversas áreas. Dinheiro, o status, o poder, a nossa preocupação com a nossa beleza, a vaidade, sabe, qualquer um. O calo vai apertar em alguma área para qualquer um de nós e a gente tem um potencial absurdo de tornar isso um Deus, de tornar isso um ídolo, de colocar isso no trono do nosso coração. Mas, sim, Jesus está sempre disponível e desejoso de nos fazer livre, porque Ele nos criou para Ele. Agostinho falou, nosso coração não encontra descanso enquanto não descansar no Senhor. A gente tenta buscar descanso, satisfação, alegria, plenitude em qualquer outra coisa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É só Deus que pode nos satisfazer. Então, vamos seguir no verso 7, acompanha comigo. Diz assim, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Glória a Deus por isso, né? Que Jesus se hospeda com pecadores. Eu fui consultar a versão A Mensagem desse texto, do Eugene Peterson,
E ela é muito bonita. Ele fala assim: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Essa é a leitura do Eugene Peterson, né? As pessoas falando assim: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? E essa é a melhor notícia, essa é a melhor coisa que a gente pode ouvir nesse dia e pro resto da nossa... Independente de qual seja a tua dificuldade, quais sejam os nossos pecados, as nossas lutas, Deus não tem problema nenhum de se hospedar na nossa casa, de entrar lá e fazer: eu vou tirar no tapa quem está lá no trono do teu coração, no trono da tua casa, porque aquele lugar é meu, eu te criei para mim. Deus não está nem aí para isso. Ele se sente sim à vontade, e não é à toa que ele foi morto com a fama de beberrão, sentava com pecador, com prostituta, com cobrador de imposto. Ele não estava nem aí, ele veio justamente para esses. Ele veio justamente para salvar essas pessoas oprimidas do pecado. Jesus não tem problema com isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Ele não tem medo dos falsos deuses que a gente cria para nós mesmos e que nos acorrentam. Ele quer entrar na nossa vida, ele quer entrar na nossa casa e nos fazer livre de uma vez por todas. Só nele a gente tem liberdade eterna, e glória a Deus por isso. E sim, essa é a melhor notícia que a gente pode ouvir hoje. Então, primeiro a gente pensou sobre a inquietação de Zaqueu, que tinha tudo, mas era um homem extremamente infeliz. Segundo, a gente observou o chamado dele, né, que está representado nessa fotinha, Jesus olhando para cima e falando: desce daí que hoje eu vou na tua casa, eu tenho contas a acertar. E por fim, os versos 8 ao 10, queria que vocês acompanhassem aí, que trata da redenção e da libertação de Zaqueu, versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha a salvação começando na vida do cara. Então, meus irmãos, Zaqueu foi encontrado por Jesus. E eu gosto sempre de pensar no significado do nome de Jesus, que é: o Senhor é salvação. Jesus significa: o Senhor é salvação. Então Zaqueu foi transformado nesse encontro. Ele subiu com expectativa de ver o cara que estava operando milagres, que estava famoso em Israel. O que está acontecendo? Ele se depara e ele se encontra com o próprio Deus, que é a salvação, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Zaqueu foi encontrado por Jesus, ele encontrou a salvação. E somente a partir daí é que ele começa a tomar algumas atitudes de arrependimento, de demonstrar que ele se arrepende daquela vida. Ele começa a restituir aqueles que antes ele lesou. Isso a gente precisa deixar claro que não é a condição para Zaqueu ser salvo. Mas ele faz isso depois que Jesus fala: desce daí, que convém que eu vá para tua casa hoje, porque eu vou para tua casa hoje, desce. Ali o cara já é salvo. Esse é o chamado de Cristo, é o chamado eficaz. Quando Jesus resolve nos chamar para a salvação, não tem jeito. Esse é o chamado de Cristo. Zaqueu é convertido, ele nasce de novo, ele recebe um novo coração, e a partir dali ele se depara com um Deus santo na frente dele, e ele fala: eu preciso mudar minha vida, eu vou restituir, eu vou dar metade dos meus bens. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, os frutos do arrependimento começam a se evidenciar na vida dele. E a restituição de Zaqueu, ela foi muito além do que a lei mosaica exigia. Então tinham diversas, e está lá na Bíblia ainda, diversas prescrições, né? Se você roubou, você vai pagar assim. Se você extorquiu alguém, você vai pagar assado. Ele vai muito além do que a lei mosaica exigia. Por quê? Vamos pensar de novo. Um cara que estava construindo um império pessoal, acumulando tesouro, e com uma vida cada vez mais desgraçada, cada vez mais triste. E ele é encontrado por Cristo. A vida entra nele, o ar de Cristo, o ar do Espírito entra nos pulmões dele. Ele consegue respirar e pensar: meu Deus, eu sou amado, meu valor não está naquilo que eu tenho. A vida dele é transformada. E ele vai muito além do que a lei exigia. Ele fala: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eu vou restituir 4 vezes mais qualquer um que eu tenha extorquido. E nisso eu lembro do texto de Jesus sobre a mulher que lava os pés dele com um perfume caríssimo. E ele fala: afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Então, à medida que a gente vai se deparando com o quão perdoados nós fomos, a gente tem essa capacidade cada vez mais aumentada de amar muito. A gente se depara com a vida que a gente tinha e pensa: meu Deus, eu estava perdido e Deus me encontrou.
eu vou viver para Ele, eu preciso amar Ele, eu preciso amar as pessoas. Meu Deus, eu estava perdido, eu roubava de todo mundo, Cristo me encontrou, Cristo me libertou. Pensa nisso. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva nesse texto, assim, que o cara era oprimido por um demônio, tipo assim, um cara acorrentado, como se fosse um cachorro, uma guia, uma corrente, ele não consegue fazer outra coisa senão aquilo que quem está oprimindo ele, o Senhor dele, faz com que ele faça. E Jesus vem e arranca aquela corrente e ele se vê livre, ele consegue levantar, ele consegue caminhar, ele consegue respirar. Eu vou dar as coisas que eu tenho, eu vou além daquilo que me é exigido, eu não vou só viver uma vida justa, mas eu vou tentar reparar coisas que eu fiz. Enfim, meus irmãos, sem exceção, todos nós fomos e somos muito perdoados por Cristo. E esse exemplo de Zaqueu, ou dessa mulher que derramou um vidro caríssimo de perfume aos pés de Jesus, precisa fazer a gente repensar e talvez orar e pedir para Deus assim, me mostra o quanto que o Senhor me perdoa de fato. Me dá uma convicção assim de pecado, mas não aquela que termina em si mesmo, que a gente fica para baixo, deprimido, mas essa libertadora que nos faz chorar os nossos pecados, que nos faz nos arrependermos e nos regozijarmos por esse muito amor que a gente encontrou, por esse muito perdão que a gente encontrou. Certamente esse é o gás, é o combustível para a gente viver uma vida de boas obras, uma vida de devoção a Deus. Se a gente esquecer do perdão que a gente recebeu, não vai ter gás, não vai ter amor, não vai ter uma chama dentro de nós. Agora, diariamente, a gente se lembra do quanto nós somos perdoados, da graça que nos alcançou, da misericórdia que nos alcançou. Isso vai nos fazer amar as pessoas, vai nos fazer ter misericórdia, vai nos fazer ter paciência quando o irmãozinho pecar contra nós. Você vai pensar em levantar a voz, em fazer alguma coisa, você respira e pensa, meu Deus, o Senhor me perdoou de tanta coisa, me ajuda, me ajuda mais, cara, porque você eu não estou no direito de cobrar nada de ninguém. Então, quem muito amou é porque foi muito perdoado. Verso 9, vamos seguir. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus aqui declara e efetiva a libertação na vida de Zaqueu. Houve liberdade nessa casa. Você estava acorrentado, mas hoje eu te libertei. Hoje eu te salvei. Hoje eu te dei vida. E de quebra Jesus reafirma a identidade de Zaqueu, que era um judeu apesar da condição dele. Ele era odiado, ele não devia se sentir parte, talvez ele não podia participar das festas, do calendário religioso dos judeus, porque a galera odiava ele. Eles tratavam ele como um traidor, vai lá trabalhar para Roma, você só nos oprime. E Jesus vem e ainda fala, não, esse aqui de fato é um filho de Abraão. Ele é um filho, até a identidade cultural, a nacional dele é restaurada. Jesus fala, esse de fato é um filho de Abraão. Então são muitas bênçãos a partir desse encontro. Então Zaqueu, antes rejeitado, agora é aceito. Antes um homem ganancioso, ele agora se torna um cara generoso. Zaqueu, antes morto, agora vivo, vivificado pelo poder de Cristo, vivificado pela justificação, pela libertação, salvação de Cristo. E eu quero refletir em algumas coisinhas para a gente concluir e pensar em algumas aplicações para nós. Então, primeiro, sobre essa inquietação de Zaqueu, em especial na vida dele, ela tinha um nome e ela estava bem clara, que é o amor ao dinheiro. Tinha algo que inquietava ele, que oprimia ele. Zaqueu amava o dinheiro. E a gente precisa pensar sempre no nosso coração. Isso está relacionado com o que foi falado hoje. Semana que vem a gente vai continuar ainda tratando um pouco desses temas de inquietação, de buscar o reino. Quão inquieto a gente anda por causa do bendito dinheiro, que às vezes a gente dá um jeito de se tornar maldito, né? O dinheiro em si não é um problema. O problema é a maneira como a gente se relaciona, como a gente lida com ele. Quão inquieto a gente está por causa do dinheiro. Quanto sono a gente perde por causa do dinheiro. Quanto estresse a gente passa por causa do dinheiro. Quanto da nossa saúde não é afetada pela forma que a gente se relaciona com o dinheiro. Existe um jeito certo. Existe um jeito certo para a gente se relacionar com essa que é uma bênção de Deus para nós. O dinheiro tem deixado a posição de nosso servo para se tornar nosso Senhor, algo que a gente tem nas mãos e nos serve para a gente viver a nossa vida, para a gente pagar as nossas contas, para a gente comer uma comida, ter uma roupinha, para a gente abençoar um irmão, enfim, viver a vida comum. Isso não é errado, não é problema nenhum. Agora, o problema é quando ele deixa de ser um instrumento de serviço para nós e ele se torna tipo igual a imagem de Zaqueu, ele é acorrentado como um cachorro.
Ele tem deixado essa posição de nosso servo para se tornar nosso Senhor. Sobre esse chamado de Zaqueu também, eu queria relembrar nos irmãos, e essa mensagem traz esperança para nós de libertação, que Jesus foi ao encontro daquele homem que estava afundado numa lama, num lamaçal de ganância. E o mesmo Cristo está aqui hoje também e quer nos libertar e pode nos libertar de qualquer que seja a lama que a gente esteja ali com os pés atolados. A gente não consegue, a gente se debate, não consegue sair daquele lugar. O chamado de Cristo é gracioso, o chamado de Cristo é libertador, o chamado de Cristo é um renovo para a nossa alma, meus irmãos. Então aquilo que aconteceu com Zaqueu, talvez já tenha acontecido na nossa vida um dia, mas a gente precisa de constantes libertações de vícios, de ídolos que nós construímos para nós mesmos. E esse é um momento bom para você refletir, para você sondar o teu coração e pensar, talvez tenha algum senhor que eu estou colocando aqui no trono do meu coração, que está tentando competir com Deus. A gente não pode servir a dois senhores. Ou é um ou é outro. Não tem jeito de 90%, 10% outro. Então Jesus resgata Zaqueu da opressão de um Deus falso. Um último texto para citar, Tito 2,14, Paulo diz assim que ele, Cristo, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir ou de nos resgatar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa é a obra de Cristo na nossa vida, meus irmãos. Ele quer nos resgatar de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a impureza da nossa vida e nos purificar para Ele mesmo, nos purificar para si próprio, como um povo exclusivamente dEle. Ele não vai aceitar competições no nosso coração, meus irmãos. E esse chamado de hoje, será que está falando aqui? O chamado dele de hoje para nós é um chamado gracioso. Ele não tirou Zaqueu a tapa daquela árvore. Ele não jogou na cara os pecados de Zaqueu. Foi um chamado gracioso. Desce aqui que hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou na intimidade do teu lar. Hoje eu vou ter com você. Talvez eles fizeram uma boa refeição, conversaram. Talvez Zaqueu chorou muito e pensou, meu Deus, eu encontrei o libertador do meu coração, da minha alma. Jesus quer fazer isso com a gente hoje, meus irmãos. Então a gente sempre fala sobre Jesus Cristo ser o nosso Senhor e Salvador. E essa frase é carregada de muita verdade boa para nós. Então, Jesus como nosso Senhor requer de nós entrega, requer de nós submissão, requer de nós obediência. Mas Ele também é o nosso Salvador. Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos habilita, Ele é quem nos capacita para viver uma vida de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Então Jesus não faz exigências de nós e nos lança a própria sorte, não, Ele dá o Espírito dEle na nossa vida que vai trabalhando dentro de nós, que vai nos purificando, que vai mostrando, ó, talvez você está colocando isso aqui no trono do teu coração que não era para estar, quero te ajudar. E esse é o convite dEle para nós essa noite, para a gente sondar o nosso coração, para a gente se entregar juntos aqui como comunidade diante dEle, talvez colocar para fora alguns pecados, e se esse do dinheiro é algo que te aprisiona, que te acorrenta, Jesus fez isso, o pastor viu, estava de prova, ele viu a árvore lá, isso aconteceu, ele pode fazer isso aqui de novo hoje. Então eu quero convidar você para se colocar de pé, para a gente orar sobre isso, e quero te encorajar a você sondar nesse momento o teu coração. Cristo não te acusa, não te condena, Ele traz à tona algumas coisas porque Ele tem o objetivo de nos libertar. E às vezes a gente não está se ligando que tem coisas que estão nos oprimindo. Entenda que são coisas boas, muitas vezes, que nos oprimem, que nos acorrentam. Sexo é bom, ele pode nos acorrentar. O dinheiro é ótimo, ele pode nos acorrentar. As amizades, o amor das pessoas, ele é ótimo, é bênção. Muitas vezes nós podemos estar acorrentados a isso. O trabalho é bom, Deus nos fez para trabalhar. Ele pode certamente nos acorrentar. Então eu queria que você fechasse seu olho nesse momento e pedisse para o Espírito falar ao teu coração. Talvez ele já tenha falado, eu espero que sim, durante essa pregação. E quero orar com vocês. Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela obra que o Senhor fez na vida do pequeno Zaqueu, que era rico, tinha tudo de recurso desse mundo, mas tinha uma vida desgraçada, triste, Jesus, oprimida pelo pecado, oprimida por um falso Deus, oprimida por um ídolo, por uma potestade, por um demônio.
A gente não vê essas coisas, mas muitas vezes essas coisas estão nos oprimindo diariamente, seja lá qual for o vício, seja lá qual for o ídolo, seja lá qual for o Deus falso. A gente vai muito rápido, Jesus, da submissão ao Senhor para a submissão a qualquer outra coisa. Coisas, nem pessoas, a gente se submete a coisas tão efêmeras, temporais, pequenas, Pai. Tem misericórdia de nós. O Senhor separou um povo para Ti, para purificar, para remir da iniquidade. Um povo exclusivamente Seu, zeloso de boas obras. Purifica-nos nessa noite dos nossos deuses falsos, dos nossos ídolos, Jesus. Tu és o nosso Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Essa frase custou a vida de inúmeros dos nossos irmãos antigamente, e ela talvez não faça muito sentido para nós hoje. Afirmar o senhorio de Jesus Cristo custou a vida de milhares e milhares de cristãos ao longo da história. Ah, Deus, toma o senhorio da nossa vida, do nosso coração. Seja o nosso Senhor, seja o nosso Senhor. Chuta para fora os ídolos, entra na nossa casa como o Senhor fez com Zaqueu e arranca de lá, arranca dos tronos que a gente constrói os ídolos, os deuses falsos, qualquer ação demoníaca, seja lá o que for. O Senhor é forte, capaz o suficiente de fazer isso, e o único. Nós, pelos nossos próprios esforços, a gente pode jejuar quanto for, orar. Deus, não tem jeito, se não for uma intervenção Tua, não tem libertação para nós. E nós clamamos juntos com o povo do Senhor: liberta-nos, Jesus, liberta-nos para Te adorar, como o Senhor libertou o Teu povo do Egito para Te prestar culto. Liberta-nos das amarras, liberta-nos do Egito, da saudade que temos dos pecados antigos, dos costumes antigos, e conduz-nos a essa caminhada no deserto para Te adorar, para Te conhecer, para ser sustentado diretamente pelo Senhor. Liberta-nos, Jesus, liberta-nos, ensina-nos a administrar as bênçãos que o Senhor nos dá. Ensina a gente a ter uma medida certa, equilibrada, Jesus, com todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona, Pai. Não deixa a gente ter um coração duro, a ponto que o Senhor precise começar a tomar as coisas de nós. Nos ensina de um jeito mais fácil, Pai. Livra-nos da dureza de coração, Pai. Porque se for necessário, o Senhor vai arrancar tudo de nós. Porque o objetivo maior do Senhor é nos purificar, nos fazer Te amar. O Senhor vai dar o jeito que for, Pai. Pode ser mais doído, pode ser mais tranquilo. Nos dá sabedoria, sensatez, nos ajuda a renunciarmos nessa noite aos nossos ídolos, a sondarmos o nosso coração e pensarmos nos pequenos ídolos que nós construímos e colocamos igual um altarzinho em cima de um móvel, os pequenos ídolos. Deus, que a gente arranque tudo, que o Senhor junto de nós arranque tudo isso da nossa vida, e que o Senhor ache em nós um coração puro, um espírito reto, coração de quem vai permanecer diante do Senhor, quem vai permanecer no santo lugar. Livra-nos das amarras dessa vida, Jesus, livra-nos dos nossos ídolos, e em especial desse Senhor que é o dinheiro. Livra-nos, nós somos tão atacados, tão tentados com isso. Faz dessa igreja uma igreja generosa, Deus. Faz dessa igreja uma igreja missionária, Deus. Desperta o coração dos meus irmãos para adotarem um missionário, Deus. Não é dar muito dinheiro, é um pouquinho que vai ajudar a lembrar que aquela grana não nos pertence. É um pouquinho que pode servir muito um irmão que está longe de casa. É um pouquinho que vai servir de consolo para um irmão que fez mais renúncias que nós, e está tudo bem, cada um tem uma vocação, um chamado. Nos ensina os gestos pequenos, Deus, gestos pequenos de compromisso com a Tua obra, os nossos dízimos, ofertas, de pagar uma comida para alguém, Pai, de adotar um missionário. Meu, R$50 pode ser um alívio para uma pessoa que está vivendo integralmente na missão, distante, para poder comer um açaí, uma pizza. Aquilo pode alegrar muito o coração dessa pessoa. A gente não vai, porque talvez a gente não foi chamado, mas a gente pode abençoar os que estão lá. E essa é uma forma da gente falar para nós mesmos que Mamão não tem domínio sobre nós, que o nosso dinheiro é do Senhor, tudo que temos é do Senhor. O Senhor pode tirar a qualquer momento das nossas mãos. Que vivamos com as mãos abertas para receber e dar de forma fácil, para receber tudo que o Senhor tem para dar para nós, e ao mesmo tempo dar deliberadamente, dar de forma generosa,
generosa, Deus, abençoar aqueles que têm mais necessidades, Deus, os que estão ao nosso redor. Não deixa essa igreja, não deixa esse povo ser amordaçado, amarrado, Deus, pelo Deus do dinheiro. Mas que todos sejamos servos, escravos por amor a Cristo. Escravos, não tem coisa melhor, ser um escravo de Cristo, que é um bom Senhor, que sabe dar boas coisas aos seus filhos e que já não nos chama mais de escravos, mas nos chama de amigos. Ele nos traz para perto, somos ovelhas do seu rebanho, somos filhos de um bom Pai. Amarra-nos a Ti, Jesus, atrai-nos com os laços de amor do Senhor e nos amarra a Ti, Deus, nos amarra, nos prende nos Teus braços, Papai, nos prende nos Teus braços e não deixa a gente sair para lugar nenhum longe de Ti. Guarda-nos, guarda-nos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos dos ídolos. Essa é a mensagem de João para a igreja. Nos ajuda, Jesus, a nos guardar dos ídolos. Acha em nós um povo puro, devotado unicamente, exclusivamente ao Senhor, compromissado exclusivamente com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso dono de todas as coisas. Continua a ministrar o nosso coração, Senhor. Continua a falar com a gente e nos dá da graça necessária para abrir mão, nos dá da graça necessária para renunciar, para fazer compromissos, Deus. Compromissos, Pai, de amor com o Senhor. Compromissos, Pai, contra a idolatria na nossa vida. Nos dá a graça necessária. Fala com nós daquele jeito irresistível, como o Senhor falou com Zaqueu, que a gente não tem como dizer não, a gente não tem como não se lançar, a gente não tem como não confiar. Entra na casa de cada um, Deus. Tenha comunhão com cada um dos meus irmãos e nos liberta, Jesus, para Te adorar em nome de Jesus. Amém.